Olá para você que nos acompanha, de volta. E desta vez a gente recebe, um pouco depois, mas com assuntos, atualizados, a vice-prefeita Janete Aparecida. Bem-vinda de volta! Obrigada, Gisele. Obrigada, Jornal Agora. O Jornal Agora foi o primeiro veículo de comunicação que esteve comigo logo quando iniciou, entrou em contato comigo para saber não o que estava acontecendo, mas como eu estava. E foi uma pergunta para mim muito importante. Como você está, gente? Está tudo bem? E assim, eu fico muito agradecido. Quero agradecer aqui, em nome da Jane, todos vocês, pela preocupação e carinho com a Janete, pessoa, minha cidadã divina. Antes do político, do profissional, o que a gente sempre fala, tem um ser humano por trás, né? É isso que muitas vezes hoje, principalmente nas redes sociais, as pessoas criticam, xingam, mas sem pensar nesse lado aí, né? Do ser humano, o que falta muito hoje, infelizmente. Janete, eu sei que você já falou muito sobre isso, dos dias lá, voltando nas redes sociais, onde algumas pessoas criticaram, o que a Janete foi fazer lá, ela sabe que o país é sempre assim. Só para resumidamente, o que você e os demais representantes prefeituras e secretários foram fazer em Israel? A gente foi buscar 3 nuances diferentes, que o primeiro é o conhecimento, né, o aprendizado, que foi um convite feito pela Embaixada Israelense para poder fazer uma formação, inclusive com diplomação mesmo, de um curso sobre ciência, tecnologia e resiliência. Junto com isso, a gente teria aulas práticas, realmente como funciona toda essa parte tecnológica de Israel, que seriam várias cidades que a gente viria na prática. A gente deu tempo de ver 3, não mais. E, paralelo a isso, a gente também teria um network com empresas de tecnologia com possibilidade de negócios, que seria apresentar a nossa cidade para que pudesse ter uma possível instalação nas cidades brasileiras. Então, nós estamos falando aí de 15 cidades representadas, porque 14 na verdade, porque do Rio de Janeiro foram 3 pessoas, de Belo Horizonte foram 2 e as demais foram um representante de cada cidade. Com isso, essa grande possibilidade de estar apresentando Divinópolis no meio de grandes cidades como capital do Rio de Janeiro, Macaé, também no Rio de Janeiro, a nossa capital de Belo Horizonte, que está entre as maiores do Brasil, João Pessoa, Joinville, Florianópolis de Santa Catarina. Então, Divinópolis estava ali na base, na linha das grandes cidades que investem em tecnologia no Brasil. Por isso, Divinópolis foi uma das escolhidas para poder estar presente. E foi com muita honra que eu recebi. E é bom, Gisele, você me dá a oportunidade das pessoas entenderem a diferença de haver um conflito e guerra, estado de guerra. Um conflito, o Israel, historicamente, para quem gosta de história, e não precisa ir muito longe, é só você usar aí, Alexa, me fala um pouco sobre a guerra, Sim, sobre os conflitos e a diferença dos dois. A gente vai entender que o país vive em conflito, assim como outros lugares vivem em conflito. Vão dizer, dentro do Brasil existe conflito. Em Divinópolis existe conflito entre gangue, onde um matou o outro vai lá e revida e mata o outro, e ninguém deixa de visitar aquele bairro porque aconteceu aqui. O Oriente Médio, né, em geral, é um local, infelizmente, desde a antiguidade, palco de conflitos entre países, seja por causa de política, religião, isso é... Exatamente. Pra gente, vamos falar de uma possibilidade. Quantas vezes foram para Israel, independente do tempo, várias comitivas, principalmente religiosas, acompanhadas por padres, inclusive padres muito conhecidos, pessoas aqui do Divinópolis. Exatamente, o Frei Jaci está com uma agora em agosto, juntamente com uma equipe de Belo Horizonte, para lá. Não tive oportunidade de perguntá-lo ainda se está mantido, mas tem essa discussão. Então, assim, quando a gente recebeu o convite, a gente sabia que tinha um conflito em Gaza, que não é onde a gente estaria, é distante de onde a gente estaria, mas não existia possibilidade de guerra, não se falava em guerra, até mesmo porque eu não estava na frente do espelho fazendo uma maquiagem. Eu olhei para o espelho e falei: espelho, eu tô querendo ver um míssil passando em cima da minha cabeça, eu vou dar um cheguinho ali em Israel para me ver se eu participo de uma guerra. Seria insano, né? Insano fazer isso. Então, é lógico que eu nunca imaginei na minha vida estar em um país em estado de guerra, onde foi decretado, na hora que falou, foi decretado que não pode haver
nenhum voo, espaço aéreo está fechado. Assim, é um susto enorme assim que a gente levou, um baque. Exatamente, mas apesar de não ter, né, findado aí o objetivo da ida para lá, você teve oportunidade de conversar com alguém para alguma coisa para Divinópolis que venha de lá, ou você chegou pelo menos por telefone a conversar com alguém? Nós chegamos lá a maioria na segunda-feira. Eu tive alguns contratempos no voo, eu consegui chegar só na terça. Nós então já tivemos aula teórica e aula prática. Então nós tivemos em 2 cidades, uma cidade muito importante que é a cidade de Haifa. Essa cidade é uma cidade toda projetada, toda planejada, onde tem grandes centros, mas com todas as empresas de tecnologia do mundo, num único espaço, onde a gente teve a oportunidade de conversar com o prefeito da cidade. Também tivemos com outros representantes, diversos empresários. Aliás, o prefeito é um grande empresário da cidade, da área de tecnologia, onde eles apresentaram para a gente como que funcionava o Centro Tecnológico de Haifa. Tivemos um network com algumas empresas, onde a gente teve a oportunidade de troca de e-mails, de cartões para a gente poder entrar em contato posteriormente. E tivemos também uma outra cidade, que são 3 cidades, juntaram 3 cidades menores, formaram uma única cidade, sendo projetada, começando do zero, essa nova cidade, que nós também tivemos essa oportunidade, com sistemas tecnológicos que vai desde segurança pública, onde a gente fala de câmeras de alta tecnologia, os melhores formatos de câmera, câmeras inteligentes, onde consegue mapear, por exemplo, se o mesmo carro passou várias vezes ao redor de uma escola. No caso de violência contra a mulher, utilizando o celular com a tornozeleira, se o cara se tiver medida protetiva pelo número do celular do cara, consegue rastrear se ele está perto ou não da vítima. Coisas assim extremamente evoluídas, que lá era usado para algumas outras coisas que a gente pode adaptar para o Brasil, para dentro da nossa realidade. Tivemos a possibilidade de olhar também a questão de monitoramento de placa, mas para além disso, a questão climática das chuvas, que é muito importante, onde consegue esse alerta que dava para nós no momento terrível que a gente estava ali quando a guerra começou. São alertas que são possíveis fazer em questões de chuva, deslizamento de terra, alagamento. Então, assim, casos mais graves, como Nova Friburgo, por exemplo, que em 2011 teve aquele mar de lama que desceu, Sim, que morreu mais de 1.500 pessoas. O prefeito Johnny estava comigo lá e ele estava lá em busca desse mesmo tipo de equipamento para poder levar para Nova Friburgo também. Então foi um aprendizado muito grande e várias outras situações, algumas que a gente não pode falar em entrevista, porque nós não podemos, inclusive, alertar a bandidagem do que a gente foi procurar lá. E que eram coisas que isso deu tempo de ver, mas muito aquém do que a gente ainda veria se tivesse finalizado. A aula teórica dos 12 dias a gente conseguiu ter 6, aulas práticas a gente só conseguiu ter 4, mas a gente ainda conseguiu ter 4. E a intenção agora, segundo o Instituto, a universidade, é fazer pelo menos online o que for possível. E eles ainda brincaram, não falaram sério, falaram assim, numa oportunidade vocês retornarem. Muita gente pergunta, você tem coragem de retornar? Eu falo que a minha vida está na mão de Deus. Eu projeto a minha vida em Deus e se eu sentir segurança, eu não teria por que não terminar de buscar algo que fosse importante para a minha cidade. Exato. Mas no momento, eu quero voltar? É lógico que não. Até porque está muito recente e passar por uma situação dessa exige um tempo maior, né? Ou seja, não foi da forma que vocês pensaram, mas tem algo que pode ser concretizado. O que a gente aprendeu lá, eu acho que nenhum banco de faculdade ia me ensinar. Nenhum MBA. A coisa da prática ali, Janete, é muito factual, ali é muito interessante, né? Organização, planejamento, resiliência, respeito e principalmente uma coisa que a gente vê em exército, vê na polícia, mas não vê na pessoa, que é disciplina. Essas 5 coisas juntos que faz com que tenha tão poucas mortes no Estado de Israel. Eu não estou tratando aqui do quem está certo e quem está errado, que eu não entro em área geopolítica de guerra. Mas eu estou falando de coisas concretamente sendo utilizadas da forma correta, faz com que as pessoas consigam permanecer vivas. O toque, onde você tem que correr para se esconder, a disciplina de saber qual é o local que você não pode estar fora, que você não pode brincar com aquilo.
a resiliência de saber que no outro dia você vai sair para trabalhar mesmo estando no estado de guerra, que é assim que eles se comportam lá. A seriedade do trato mesmo da situação e outras coisas que a gente viu, como a tecnologia funcionando no celular de todo mundo, as sirenes na cidade funcionando de forma comum. Se acontecer alguma coisa, você está que todos os locais, público ou privado, isso é fantástico. Todas as construções, elas são feitas de forma melhor reforçada para poder aguentar aquilo, com poucos vidros. Eu não entendi porque tinha poucos vidros nos prédios. É porque se um míssil cai, longe o vidro estoura. Então, quanto menos vidro tem nos prédios ou nos lugares, menos risco as pessoas têm. Mesmo que o prédio não seja atingido por causa do resbalo ali do vidro se quebrar e atingir várias pessoas. E principalmente de ter o bunker, ter a segurança debaixo de todos os prédios. Então, se você fosse... Depois que eu fui entender isso, quando a gente entrou na prefeitura, eles... Porque a prefeitura é composta disso aqui, e em tal lugar é o bunker. O que eles estão falando? Toda hora falam nesse bunker, falam nesse bunker. Daí, na prática, a gente foi entender que era explicando pra gente que, caso precisasse, o lugar que você ia correr a saída de emergência pro bunker. Ou seja, além do ter dado tempo de aprender lá dentro do que vocês foram fazer, ainda teve esse aprendizado aí, que é uma coisa que vai ficar certamente para o resto da vida e pode ser aplicado no dia a dia também, né? Além disso, Janete, lá dentro, quando nesses dias que vocês estavam confinados, que, igual você falou, espaço aéreo fechado, não pode sair, o que veio à sua cabeça? Você acabou de falar que sua vida está nas mãos de Deus, isso é o mais importante. Você chegou a pensar, eu não consigo sair daqui, eu não sair daqui viva? Teve um dia que teve muitos ataques, muitos mesmo, 7. E então funcionava assim, a gente ia pro banco, avisava que a sirene, o celular tocava e acendia um brilho branco e ficava brilhando ali durante o tempo que estava o toque. A gente tinha 1 minuto e meio para entrar pro bunker. Aí teve um dia que isso aconteceu à tarde, depois aconteceu 9 da noite, quando a gente aconteceu 11 horas da noite, foi acontecendo seguidamente. Então, em um determinado momento, acredito no meu celular vai ter, porque tá lá o áudio, eu mandei um áudio e nesse áudio eu falo para os meus filhos no grupo que tá só eu e meus filhos, e eu falo para os meus filhos, a mamãe tá bem, tô tranquila, mas eu estava debaixo do bombardeio sentindo a temor dentro do banco. Sim. E eu precisava despedir deles. Eu precisava deixar um conselho ali para cada um. Conselho mesmo, Aí eu falei pro Guilherme, falando com ele o que era para ele fazer, desejando para ele, você cuida disso, cuida daquilo, toma cuidado com isso, a mesma coisa pro Leonardo e por último pro Otávio, que é o caçula. Naquele momento ali foi que eu achei que eu não sobreviveria. Aí foi o momento que eu realmente tive uma despedida mesmo com eles. Hoje eu vi, hoje eu falo isso, no dia eu não deixei, eles falaram que sentiram como uma despedida mesmo. Aquele dia eu achei que eu não voltava, porque foi o dia que a gente sentiu. Mesmo debaixo de um bunker, que é tipo um cofre, a gente sentiu o tremor. Isso dá para confirmar o seu depoimento quando você os encontrou ao chegar em Belo Horizonte, a emoção, né? Quando eu saí assim daquela porta do aeroporto, que eu vi os 3 na grade, junto com a minha irmã, os meninos, a Andréia, que trabalha comigo, eu senti que, assim, eu estava de volta para casa, sabe? Deus estava me colocando ali no braço dele novamente, me dando a oportunidade de estar com as pessoas que eu mais amo na minha vida. Minha mãe estava operada, ela não pôde estar lá. E, assim, foi a certeza que eu estou no colo de Deus. Realmente, você teve a certeza. Eu pisei, estou de volta para casa ao encontrá-los. E neste período, Janete, nós acompanhamos, porque publicamos todas as informações, os comentários, como a gente falou anteriormente, de redes sociais. Neste momento, te importa mais estar salva, já está aqui, já está com sua família, e deixar isso para lá, porque a gente sabe como é que funciona a rede social, ou você vai tomar alguma providência jurídica? A priori, eu tinha pensado em deixar para lá, só que, Gisele,
eu acredito que nós mulheres temos que ser muito fortes em todos os momentos. Os ataques em cima da mulher, ele já é muito pesado. Eu acho que foi pesado para todos nós. Mas teve alguns ataques ali que foram muito pessoal e dentre os ataques atingiu um dos meus filhos, que é o Leonardo. Eu nem sabia disso, mas lá em Belo Horizonte ele foi dar uma entrevista e na entrevista ele contou que entraram na rede social dele desejando a minha morte, sabe? E foi muito pesado. Aí a partir daquele momento ali eu resolvi tomar providência, levantei todas as reportagens de todos os lugares que a imprensa fez. Toda a imprensa de Divinópolis, não teve uma que teve comentário, fizeram matéria negativa. Não foi a imprensa que fez matéria negativa, os comentários que teve, poucos, não foram muitos. Eu diria que 90% comentários positivos e desejando sorte, desejando oração. Mas alguns comentários negativos muito pesados, que eu devia ter levado o prefeito Gleides para nós dois explodir junto, que eu devia ter morrido por lá, que eu cacei, que eu deveria achar, que eu estava usando recurso público nem foi usado, né? Todo mundo já sabe que foi Israel que pagou nossa viagem, que eu fui lá gastar dinheiro do povo, que ainda por cima é um comentário mentiroso. Aí eu resolvi, dei print em todos os comentários, já marquei com o delegado, o Dr. Wesley, que cuida de crime cibernético, desse tipo de crime. Vou entrar com uma representação contra todas as pessoas, porque isso é crime hoje. E teve dois tipos de crime. Um crime que é a perseguição, o hater mesmo, a calúnia e a difamação e a violência de gênero contra a mulher na política, que são coisas separadas e que, de acordo com o direito, eu vou cobrar aquilo que não pode ser feito em uma retratação, sabe? Porque eu acho que existe críticas e as críticas são boas para o crescimento, mas a gente tem que entender até onde elas podem ir. O campo da ofensa é terrível, né? E as pessoas também, nesse sentido que você falou de providência, elas precisam entender que a internet não é terra sem lei. Que chega, fala o que quer, né? Agride, xinga e fica por isso só. E tem que entender também que é possível rastrear e se chegar ao autor, né? Segundo o Dr. Wesley, o IP acha o IP de qualquer pessoa, inclusive se foi do trabalho que fez, se foi de casa, se foi da casa, até se for nesses lugares públicos que usam para poder fazer. As lan houses da vida, né? Acho que não está nem existindo mais, né? Consegue chegar. Mas eu acho que isso aí já vai no aprendizado. Se você tem alguma crítica para poder fazer sobre o trabalho, alguma crítica para poder fazer sobre alguma coisa que você acha que poderia melhorar, é válido demais. A crítica vem inclusive para o crescimento. Mas o ataque pessoal, a ofensa pessoal, ela tem que ser responsabilizada. E quando se trata de mulher também, como você disse anteriormente, é lamentável ainda hoje esse tipo de ataque por não aceitar uma mulher que é mãe, uma mulher que consegue desenvolver tudo com muita desenvoltura, com muita inteligência, que representa o povo, e essa é a forma de vingança, por não conseguir chegar. Eu estava lá em Goiânia com a vice-prefeita, eu estava lá em Israel com a vice-prefeita de Goiânia. A Cláudia, a vice-prefeita de Goiânia, ela é coronel da Polícia Militar. Reformou depois que foi eleita vice-prefeita. Ela foi eleita na ativa. Eu até sei quem que é. E a coronel Cláudia, o pessoal da polícia aqui de Divinópolis mandou um vídeo para ela, desejando força para ela e falando assim: eu vi que a senhora está ao lado da nossa vice-prefeita. Eu achei carinhoso demais. Você está ao lado da nossa vice-prefeita Janete. A nossa vice-prefeita Janete, ela entende de polícia como se ela fosse polícia. Ela cresceu num aglomerado do lado do nosso quartel, que é o Alto São Vicente. E ele contando a história da minha vida com muito orgulho. Então, assim, com muito respeito. Daí lá ela falou assim: Janete, você é de um aglomerado? Eu falei assim: sou de um aglomerado. Sou de uma comunidade pobre, uma comunidade carente. Agora, você tem uma mulher preta, de uma comunidade carente, que conseguiu estudar, conseguiu formar, que está à frente, já esteve na Câmara, esteve à frente da prefeitura, não é todo mundo que é assim. Então é muita minoria numa pessoa só. Agora, menor sou eu ou a cabeça de quem pensa assim? O que a gente fica pensando é o seguinte: se essas pessoas, ela não tem, de repente não tem fé, não crê, né, que existe um Deus, porque aquilo que eu desejo para você é o que volta para mim depois, né? Então
Infelizmente. Janete, muito obrigada por ter vindo. Fique à vontade. Eu quero aproveitar esse espaço. Eu quero agradecer. No meu WhatsApp foram 8.636 mensagens. Essas mensagens de oração, mensagem de muito carinho, isso é muito importante. No Instagram eu não contei quantas mensagens foi, minha assessoria que me ajuda no Instagram, mas como é no WhatsApp, essas aí eu acompanho. Eu quero agradecer cada pessoa, porque às vezes eu não vou dar conta de responder cada um. As milhares que nem deram conta de entrar em contato comigo, as mães, as mulheres que eu encontro e falo assim, eu chorei com você, homem a mesma coisa. Quero agradecer a imprensa de Divinópolis, quero agradecer as pessoas do meu convívio, que eu conheço e que eu não conheço, a minha família, simplesmente pelas orações. Eu tenho certeza, Gisele, tenho certeza absoluta, o que me trouxe aqui foi no colo de Deus, dentro das orações que as pessoas fizeram por mim. E ter a certeza, isso não vai me enfraquecer, isso não vai me derrubar, só vai me fazer crescer e trabalhar cada vez mais pelo crescimento e desenvolvimento de Divinópolis, que é a cidade que eu tanto amo e que eu quero ajudar cada vez mais na sua transformação. Vida que segue e muito trabalho pela frente. É isso aí, vice-prefeita que trabalha. E a gente volta sempre com um assunto do seu interesse.